Olá, boa noite, eu sou o Elias Emanuel e começa a partir de agora mais um encontro com o povo aqui pelo Amazonsat. Hoje a gente vai falar de um assunto que é de interesse geral aqui em Manaus: transporte coletivo. A cidade tem um plano de mobilidade urbana? A cidade está pronta para crescer neste setor pelos próximos anos? O reajuste da tarifa de ônibus foi justo? Qual é a idade média dos veículos que fazem o transporte coletivo na cidade de Manaus hoje? O encontro com o povo vai ter também a participação de quem faz parte do transporte coletivo. Você que utiliza o transporte coletivo e está no terminal da Cachoeirinha, o T2, vai participar com o nosso repórter que está lá, o Hector Muniz. Mas o nosso convidado para responder todas essas perguntas é o presidente do SMTU, Pedro Carvalho. Boa noite, presidente. Boa noite. Qual é o norte do transporte coletivo hoje na cidade de Manaus, quando a gente tem vários modais que se misturam? O transporte convencional, o alternativo, o executivo, taxistas e mototaxistas. Primeiro nós temos que pensar num plano de mobilidade, a cidade não tem, para que a gente comece a trabalhar seguindo uma proposta continuamente, como fez Curitiba. E, paralelamente, licitar os modos que estão aí rodando aleatoriamente. Mototáxi, executivo e alternativo. Não seria uma boa oportunidade esta agora para a capital, porque logo logo vai chegar à Câmara Municipal o plano diretor para uma revisão e a gente startar uma discussão sobre um plano de mobilidade urbana? Porque o que eu percebo, presidente Pedro Carvalho, não faz muito tempo a gente viu uma administração atrás lançar o Expresso. E de uma hora para outra, Manaus teve pistas segregadas, tivemos ônibus articulados, e aí de uma hora para outra esse programa foi muito criticado e abandonado, e a cidade tem vários abrigos jogados às traças. Agora a gente está à beira de uma Copa do Mundo, tendo que pensar como organizar esse transporte e aí reinventar a mobilidade urbana em Manaus. O senhor citou muito bem Curitiba, mas Curitiba enxergou isso lá na década de 70. Alguém tem que começar. Se não começamos, temos que começar agora. E o plano diretor é o caminho. A partir da aprovação do plano diretor, lá tem as diretrizes, aí discutir o plano de mobilidade. Nesse plano de mobilidade, que deve ser discutido, inclusive com os segmentos e com a população, se define um modelo de transporte para a cidade. A cidade hoje está fazendo, tem uma boa renovação de frota, mas não tem, o trânsito não é voltado para o ônibus, não tem pistas exclusivas, daí a dificuldade das pessoas se deslocarem e o custo. O custo da tarifa hoje é consequência da falta de velocidade dos ônibus. Então nós temos que começar já um trabalho que já houve tentativa de começar, mas não foi dado sequência. O Expresso é um exemplo, não se deu sequência. Aí agora vem o BRT, que é o Expresso com melhorias, com linhas diretas, com as paradas com controle, pagamento na própria parada, para você ganhar velocidade. Manaus hoje tem o dobro da frota que seria necessário. Metade dessa frota seria a necessária para um sistema se voltado para o transporte coletivo. Por exemplo, semana passada eu estive em Fortaleza a convite da Federação das Cooperativas do Transporte em Manaus, e aí a gente percebeu que a cidade de Fortaleza ela está muito à frente de nós. E o que me impressionou, a tarifa lá em Fortaleza é R$ 2,20, tem uma frota operante de 2.220 carros. 1.900 convencionais, que eles chamam de regular, e mais 320 que são os complementares, que seriam o equivalente aos alternativos aqui em Manaus.
Por que que em Fortaleza a tarifa do ônibus é mais barata do que em Manaus? 2,20 em Fortaleza, 3 aqui. Vários fatores. Primeiro, o valor do salário. Segundo, o IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro. Lá, por quilômetro, sobe mais passageiros. Quer dizer, tem mais pessoas andando de ônibus lá, porque o sistema é melhor, está mais organizado e faz parte de um programa que está sendo dado sequência, o que falta em Manaus. Então a gente está em um desafio, com a ajuda da população, com a ajuda da Câmara, aproveitando o plano diretor, de começar um plano para que a gente chegue ao nível de Fortaleza, com a tarifa mais baixa e com nível de serviço melhor. O pior é que, enquanto pior o nível de serviço, mais caro é a tarifa. Para você ter uma ideia, na Djalma Batista, a velocidade de um ônibus nos horários de rush, principalmente às 17 horas, 17, 18 horas, é 9 km por hora. É quase uma pessoa andando a pé. Então, isso significa maior custo, muito mais horas, muito mais frota, mais pessoal e um nível de serviço ruim. A cidade não foi pensada para o transporte coletivo. Infelizmente não, a nossa cidade foi construída sempre para o automóvel. E cada vez mais isso está acontecendo. A gente tem que fazer aqui, corrigir um item, que a Avenida das Flores, das Flores, que é a continuação da Avenida das Torres, já tem previsto lá pista exclusiva de ônibus. É um absurdo uma capital com quase 2 ou 2 milhões de habitantes não tem uma pista exclusiva, não tem uma faixa exclusiva. Né? Nós paramos no transporte, nós estamos rodando no mesmo lugar. Os terminais... Se criou um mito aqui, Pedro Carvalho, que transporte bom é o transporte que tem ônibus novo. Então a gente percebe que as administrações focaram sempre nisso. Renovar a frota, trazer mais ônibus e ônibus novo. Mas a gente se frustra porque o ônibus novo chega pronto para ficar parado. Ele chega, mas não tem velocidade, não pista exclusiva, não flui. E aí, na cabeça de todo mundo, está faltando ônibus. Precisamos de mais ônibus. Todo mundo pede mais ônibus para a sua linha. Mas eles não andam. O que eu tenho é que investir em infraestrutura. Nós temos que montar um plano para que os próximos gestores, os próximos prefeitos, começando agora, o próximo, dê continuidade. Quando essa cidade começar a implantar pistas exclusivas, dar prioridade ao transporte, que agora é obrigatório pela Lei 12.587, se não for implantado um plano de mobilidade para a cidade, nós não vamos mais poder ter dinheiro, recurso federal. Isso é um trabalho da NTP, que há muitos anos vinha sendo trabalhado, e agora sim as cidades vão ter que inverter essa situação, priorizar o transporte coletivo. Eu me recordo que uma vez eu estive na Universidade Federal de Brasília e um estudioso de urbanismo dizia que o grande inimigo do homem no século XXI seria o automóvel, ou seja, priorizar o transporte individual. Brasília, que é uma cidade que foi pensada pelo Niemeyer, que é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico mundial, foi pensada para os carros e hoje já consegue parar com congestionamento. Eu trabalhei 6 anos em Brasília, saindo do Ministério às 18 horas, Ministério dos Transportes às 18 horas. É difícil, congestionamento dificílimo. E lá em Brasília, a proporção no centro de Brasília já é de um carro para cada habitante. Nós temos uma política de cada vez mais vender automóvel, até porque isso rende para o governo federal. Está aí o exemplo que é a isenção do IPI. Só que o governo incentiva a compra de automóvel, em compensação não tem recurso para aumentar o espaço necessário que é para eles circularem. E nesse meio está o transporte coletivo rodando junto com aqui em Manaus, junto com os automóveis. E
Não é só de ônibus, quem anda de automóvel que vem para o centro sabe da dificuldade que é circular em Manaus. Falta realmente um plano de mobilidade e isso tem que ser começado. Muito bem, a gente vai agora para o primeiro intervalo comercial e daqui a pouco a população que está no T2 vai participar com a gente desse programa. Aguarde.